Essa oportunidade que eu tenho aqui para falar com vocês nessa tarde, nessa mostra cultural, é sempre uma oportunidade excelente para a gente poder contar um pouquinho para vocês todos o porquê que o espaço cultural Quitaúna ele existe, o porquê que nós estamos aqui desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então, essa é um momento assim singular, muito importante para eu, em nome de todo mundo que participa e trabalha aqui no espaço cultural, poder partilhar um pouquinho daquilo que realmente está no nosso coração com vocês. Vocês sabem que nós estamos aqui neste lugar há 65 anos. 65 anos a Igreja Batista em Quitaúna, ela acontece aqui neste lugar onde nós estamos, aqui na Walter de Paula Soares. Antigamente era ali no estacionamento e agora aqui desse outro lado da rua. E nós temos ao longo dessas décadas aprendido muitas coisas. E boa parte desse aprendizado é o que nos conduz até esse momento, até esse lugar, até esse momento de mostra cultural do espaço cultural Quitaúna. E eu queria refletir e passar para vocês um pouquinho o que a gente compreende como igreja para nós fazermos o espaço cultural Quitaúna acontecer. É sobre isso que eu queria falar com vocês. A gente aprende com Jesus que nós, todos os que são discípulos, discípulas de Jesus, aqueles que têm Jesus como mestre, a gente aprende na própria palavra de Jesus nos instruindo, lá em Mateus, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E por muito tempo, e em muitos lugares ainda, isso significa que nós devemos fazer igreja. Nós devemos ser igreja. E igreja, muitas vezes representa e na verdade, uma estrutura física. Significa a gente vir dominicalmente para um culto, celebrarmos, cantarmos músicas evangélicas, ouvirmos uma meditação, mas nós temos ido além disso, nós temos aprendido mais do que isso, e é sobre isso que eu queria falar. O que significa para a gente ser igreja de Jesus? O que significa para nós salgarmos a terra e iluminarmos o mundo? Eu tenho 3 coisas para falar para vocês a respeito disso. A primeira delas é que a gente entende, e nós temos aprendido, que as coisas físicas são para serem usadas. O templo que nós temos aqui, o prédio que nós temos aqui, as salas que nós temos aqui, os quadros, as lousas, essa câmera, essa luz, tudo, essas caixas, esse microfone, a cadeira que você está sentando, tudo isso daqui para a gente, isso aqui a gente entende que são coisas para serem usadas. Nós não acreditamos que igreja são coisas. Nós não acreditamos que igreja é prédio. A gente não acredita que igreja é cimento. Nós acreditamos que ser igreja significa estar junto com pessoas e amar pessoas. Eu queria que isso estivesse muito claro para todo mundo que está nos escutando aqui. Por que existe espaço cultural Quitaúna? Porque nós amamos pessoas. E as coisas estão aqui para serem usadas. Em prol do quê? E de quem? Pessoas. Então o espaço cultural e a nossa filosofia como igreja, e aquilo que a gente acredita, pelo que a gente trabalha, tudo tem a ver com gente, com pessoas. Então, em primeiro lugar, saibam isso. Nós estamos aqui na Walter de Paula Soares 88 para sermos igreja, e isso significa que tudo que existe de coisas aqui dentro estão a serviço de pessoas. Se o nosso prédio, a nossa estrutura, as nossas salas não servem para servir pessoas, nós não servimos para ser igreja. Deu para entender? Se as coisas aqui não servem para contribuir com pessoas, para servir pessoas, nós não servimos para ser igreja. E isso tem tudo a ver com o que o espaço cultural Quitaúna é. Então, saiba, se você se pergunta assim, puxa, por que o pessoal da igreja de Quitaúna faz espaço cultural Quitaúna? Por quê?
porque nós aprendemos com Jesus que a nossa vida precisa ser uma vida a serviço de pessoas. E eu queria dizer para vocês aqui nessa tarde, com toda a sinceridade no meu coração, é um prazer ter você aqui. É uma alegria poder conviver com vocês. É um privilégio conviver com os filhos de vocês. Eu acordo todo sábado de manhãzinha para dar aula. De manhã eu dou aula aqui na minha sala. O que me motiva mais a vir aqui todos os sábados pela manhã é encontrar com vocês aqui. Vocês são muito importantes para nós. E tudo que a gente faz como igreja tem a ver com isso. Segundo lugar, a gente aprende com Jesus que nós somos o povo da esperança. Da esperança. Existe problema no mundo, gente? Ou não existe? Existe problema na nossa sociedade ou não existe? O mundo é igual, justo, igualitário, é isso? Não é. O mundo é desigual, as oportunidades são diferentes. A gente acorda todo dia, você vai para o seu trabalho, eu venho para cá, e a gente vai vendo as pessoas na rua, tudo que está acontecendo, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente percebe, e é de entristecer, não é? Você sabe, você já parou para pensar uma coisa? Que dependendo de onde você nasce, do lugar geográfico que você nasce, as oportunidades ou são boas ou são ruins. Dependendo onde a gente nasce, a gente tem mais chance de dar certo na vida ou menos chance, porque as oportunidades são desiguais. Só que nós, enquanto igreja, nós não estamos autorizados a ceder para a desesperança, para o pessimismo, para o ceticismo. A fé que nós professamos em Cristo Jesus nos faz esperançosos. A gente vê a desigualdade, mas a gente continua esperançando. A gente vê os problemas sociais no nosso mundo, no nosso país, e a gente continua esperançando. A gente vê que as oportunidades não são iguais, mas a gente continua esperançando. E se nós estamos aqui fazendo Espaço Cultural Quitaúna, se nós estamos aqui reunidos todos nessa tarde, saibam, é porque a gente não sucumbiu diante do ceticismo. A gente não sucumbiu diante, muitas vezes, dos fatos. A gente olha e fala, isso está errado, isso não devia ser assim. Mas a gente não cede, a gente esperança, a gente tem esperança, a gente continua esperançando. Então, eu queria que todos vocês aqui comigo entendessem um pouco qual que é o horizonte da nossa fé. E eu quero te convidar nessa tarde a ter fé em Jesus, porque quando a gente tem fé em Jesus, a gente não esmorece, a gente continua tendo esperança. A gente insiste, a gente persiste, a gente trabalha, a gente serve, a gente olha aquilo que não é, mas a gente sonha com aquilo que pode ser, e a gente não para. E olha, a gente precisa de vocês. Vocês são o Espaço Cultural Quitaúna. Vocês que trazem os filhos de vocês aqui, vocês que participam dos cursos que acontecem aqui, não deixem de esperançar. Juntem-se conosco nessa esperança e saibam, isso é um ato de fé. E Jesus, que é aquele que morre, mas ressuscita ao terceiro dia, nos ensina que há morte, mas há ressurreição. Há problemas no nosso mundo, mas há esperança, gente. Há esperança. Se agarre nisso. Terceiro lugar, nós entendemos que até mais do que esperançar, nós queremos fazer uma coisa muito doida, que eu vou explicar para vocês. Nós queremos trazer o céu para a terra. Nós queremos trazer o céu para a terra. Quando a gente ouve a Bíblia falar de céu, de esperança lá eterna, de vida eterna, a gente não quer ficar aqui sentadinho, olhando a vida eterna lá na frente, esperando esse dia chegar. Não. A nossa fé nos faz ter esperança, mas ela nos faz também trazer esse reino aqui para a terra, sinalizar concretamente o reino de Deus na terra. É isso que a nossa fé faz. E como que a gente faz isso?
A gente faz isso quando uma dessas crianças aqui, que está praticando judô, quando a gente entende que isso aqui é uma sementinha, que vai fazer com que essa criança seja lá na frente um pai melhor. Isso é trazer o céu na terra. Quando a gente vê uma dessas meninas dançando balé, como a gente vai ver já já, quando a gente compreende que isso tudo aqui é uma sementinha para ela ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, para ela ser uma cidadã melhor. Quando a gente vê cada um aqui tocando esse modão de viola gostoso, né? Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E a gente sabe que isso é uma semente de cultura que está sendo plantada para que lá na frente surjam novos professores de violão. Em outras palavras, trazer o reino de Deus para a terra, trazer o céu para a terra, significa na prática, na realidade, na concretude, nós transformarmos juntos a realidade. A realidade. A Gi, querida, que acabou de mostrar aqui um monte de criança que ela tem contribuído com reforço escolar. Eu não sei se vocês param para pensar nisso, eu paro, eu fico vislumbrando, viajando. Uma criança dessa do reforço escolar, que talvez repetiria de ano, mas por causa disso aqui, do que a Gi está fazendo, ela vai passar de ano. 1 ano de diferença nessa caminhada escolar. Vocês têm noção do que é isso? Isso é trazer o céu para a terra, é o reino de Deus se manifestando, são os sinais do reino de Deus acontecendo, é mais gente aprendendo, é mais gente sendo educada, é mais gente tendo acesso à cultura, é o nosso mundo sendo transformado. E por quê? Porque a nossa fé nos move a isso, é por isso. E eu quero que você, nessa tarde aqui, compreenda que isso tudo aqui, isso é ser igreja. Isso é ser igreja de Jesus. É esperançar, é trazer o reino para a terra, é viver essa experiência que nós estamos vivendo aqui nessa tarde. E você faz parte disso, E eu quero finalizar minha fala dizendo para vocês que nós aqui da Igreja Batista em Quitaúna, nós do Espaço Cultural Quitaúna, nós amamos a vida de cada um de vocês, e o nosso Cristo, nosso Senhor, Ele ama a vida de cada um de vocês, e que prazeroso tem sido poder ter o privilégio de dividir minutos, horas, tempo, nessa caminhada terrestre, nessa jornada que está a cada dia mais nos humanizando, fazendo com que a gente se ame mutuamente. Que privilégio é ter você conosco, que privilégio. Então recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, e vem com a gente sonhar, vem com a gente esperançar, vem com a gente mudar a realidade desse mundo, vem com a gente subverter as lógicas que estão postas. Vamos quebrar a banca, gente, vamos mudar as regras do jogo, vamos fazer diferente. Não vamos admitir que o mundo seja essa caca que é, e vamos contribuir para que o reino de Deus se instale no nosso meio. E eu acho que já ficou claro para vocês que eu não estou falando de placa de igreja, né? Ficou claro? Eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando de um Jesus que nos ensina a amar. Eu estou falando de um Jesus cujo Espírito Santo já está tocando o seu e o meu coração aqui, vai continuar tocando, na medida em que a gente vê cada uma dessas apresentações e faz a gente chorar, se emocionar. Esse é o reino de Deus materializado, porque o Deus que nós cremos é um Deus encarnado, não é um Deus desencarnado, é um Deus que está aqui com a gente, vibrando conosco, com o swing do Guina, ali fazendo libras. Eu vi, Guina, você lá, fazendo aqui, estava lindo, meu irmão. É isso, beleza, cultura, aprendizagem, tudo isso, gente. Que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus nos dê a graça da gente poder continuar caminhando junto na jornada e fazendo o Espaço Cultural Quitaúna. E eu vou dizer o que está no meu coração, eu quero dobrar isso aqui para o ano que vem, é isso que nós queremos. Se a gente atende 100, a gente quer atender 200.
Em 2024, a gente quer atender 400. Daqui a alguns anos, eu espero ter 1000 pessoas passando e usando as coisas. E elas se sentindo cada dia mais amadas. E tendo mais acesso a coisas que talvez não teriam. Amém? Vamos juntos sonhar isso? Quero orar com você nessa tarde. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se fez carne. Porque o Senhor habitou entre nós. Porque o Senhor nos amou. De tal maneira que deu o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais do que nos dar a vida eterna, o Senhor nos permite viver a vida eterna aqui. Iniciar essa vida eterna aqui. Eu peço por mim, peço por todos que trabalham no espaço cultural, todos os professores, todos os voluntários, peço por todo mundo que vive a experiência do espaço cultural, os pais que trazem seus filhos, os alunos, as alunas, todos que participam disso tudo que a gente faz aqui. Senhor, coloca em nós um espírito de esperança, nos dá o teu espírito, não nos permita, Senhor, que a gente desista no meio do caminho, não nos permita, Pai, que a gente esmoreça diante das dificuldades, nos ajuda, nos dá força, nos dá intrepidez, para que nós possamos contribuir com aquilo que o Senhor quer fazer no mundo, e a gente sabe que o que o Senhor quer é amar pessoas, que a gente possa amar pessoas, que a gente possa esperançar juntos, e que nós possamos ver os teus sinais se materializando aqui, Senhor, neste lugar. Faz isso, Pai, usa todos nós aqui sem exceção, que todo aquele, Pai, que está ouvindo essa mensagem, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, a contribuir, não somente financeiramente, mas esperançando conosco, um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo com mais educação, um mundo com mais cultura, um mundo de melhores pais, melhores mães, melhores famílias, um mundo melhor, Pai. Porque a gente sabe que é isso que está no teu coração. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa. A gente te agradece pela possibilidade linda que a gente tem de viver isso que nós estamos vivendo aqui nessa tarde. E oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.